Aos 58 anos, Antônio acreditava que sua vida estava estável. Não era rica, não era perfeita, mas era segura. 32 anos trabalhando na mesma empresa. 32 anos acordando às 5 da manhã. 32 anos pegando o mesmo ônibus, sentando no mesmo banco, tomando o mesmo café amargo na copa. Ele se orgulhava disso. No mundo onde tudo muda rápido, ele era constante. Até que numa terça-feira cinza, foi chamado na sala da diretoria. A sala estava silenciosa demais. O gerente não sustentava o olhar. Seu Antônio, a empresa está passando por reestruturação. Ele já sabia. O corpo sente antes da mente aceitar. Infelizmente, vamos encerrar seu contrato. Sem aviso, sem plano B, sem tempo para se preparar. Depois de 3 décadas, um envelope. Você já sentiu que sua história inteira foi resumida a um papel? Ele segurou aquele envelope como quem segura um diagnóstico. Saiu da empresa sem olhar para trás. Não queria que vissem seus olhos marejados. No caminho para casa, uma pergunta martelava. Quem eu sou sem esse trabalho? Porque para muitos homens, o trabalho não é só renda, é identidade, é valor, é respeito. E aos 58, quem contrataria alguém de 58? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje tirassem aquilo que sustenta sua identidade, você saberia quem você é? Antônio chegou em casa naquele dia tentando parecer forte. A esposa percebeu. Ela sempre percebia. O que foi? Ele tentou sorrir, mas o sorriso não durou. E ali, naquela sala simples, pela primeira vez em 32 anos, ele chorou. Não pelo dinheiro, mas pelo medo. Medo de não ser mais útil. Medo de ser peso. Medo de ser esquecido. E talvez o maior medo de todos: ser velho demais para recomeçar. E é aqui que muita gente desiste. Não no momento da perda, mas no momento em que começa a acreditar que acabou. Mas a história de Antônio estava só começando. Você que está me ouvindo agora, já sentiu que algo que parecia estável simplesmente acabou de uma hora para outra? Se essa história já começou parecida com a sua, escreve aqui nos comentários. Eu ainda estou aqui. Porque enquanto você ainda está aqui, ainda existe chance. Os primeiros dias em casa pareceram férias. Antônio acordava às 5 da manhã por hábito. Mas não havia ônibus para pegar. Não havia uniforme para vestir. Não havia lugar esperando por ele. Só silêncio. E o silêncio às vezes é mais cruel que qualquer palavra. Ele tentou manter a rotina. Arrumava a cama, lavava o quintal, organizava ferramentas que já estavam organizadas. Mas no fundo ele sabia. Estava tentando se convencer de que ainda tinha controle. As semanas passaram. As economias começaram a diminuir. Ele mandou currículos. Poucas respostas. Nenhuma entrevista. E quando finalmente foi chamado para uma conversa, ouviu a frase que corta por dentro. O senhor tem muita experiência, mas estamos buscando alguém com um perfil mais dinâmico. Perfil mais dinâmico. Ele entendeu o código. Mais jovem. Saiu dali com um sorriso educado e uma dor que não sabia explicar. Você já sentiu que sua experiência deixou de ser valorizada? Que tudo o que você construiu parece não importar mais? É uma sensação estranha, como se o mundo estivesse dizendo: obrigado pelo que você fez. Agora pode sair. Em casa, as contas começaram a se acumular na mesa. Ele evitava olhar para elas.
e evitava olhar para a esposa também. Não por falta de amor, mas por vergonha. Vergonha de não prover, vergonha de não saber o que fazer, vergonha de estar perdido aos 58 anos. Uma noite, sentado sozinho na cozinha, ele ficou olhando para as próprias mãos. Mãos calejadas, mãos que trabalharam a vida inteira. E pensou: será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Essa pergunta é perigosa, porque quando um homem começa a duvidar do próprio valor, ele começa a se apagar por dentro. E Antônio começou a mudar. Ficou mais calado, mais distante, menos confiante. Não era só desemprego, era a identidade sendo corroída. Mas foi numa madrugada, quando a casa inteira dormia, que algo aconteceu. Algo simples, mas decisivo. E é aqui que tudo começa a virar. Era quase 2 da manhã. A casa estava escura, silenciosa. Antônio estava sentado na mesa da cozinha com a luz apagada, apenas a claridade fraca do poste da rua entrando pela janela. Ele não queria acordar a esposa, mas também não queria dormir, porque dormir significava acordar no dia seguinte e enfrentar o mesmo vazio outra vez. Ele ficou olhando para o teto por alguns minutos e então fez algo que não fazia há muito tempo. Dobrou os joelhos ali mesmo, sem discurso bonito, sem palavras ensaiadas, sem versículo decorado. Só um homem cansado, falando com Deus. Eu não entendo. Eu sempre fiz o certo. Eu sempre trabalhei. Por que agora? E depois de alguns segundos, ele disse algo ainda mais sincero. Eu estou com medo. Talvez essa tenha sido a oração mais verdadeira da vida dele. Se você já fez uma oração no silêncio da madrugada, escreve aqui embaixo: Deus ainda está comigo. Vamos encher esse comentário de fé, porque talvez alguém que esteja lendo precise saber que não está sozinho. Porque a fé não começa quando somos fortes, ela começa quando admitimos que estamos frágeis. Ele não ouviu voz do céu, não viu luz sobrenatural, nada espetacular aconteceu. Mas algo mudou. O desespero virou silêncio, e o silêncio virou paz. Não a paz de quem já tem solução, mas a paz de quem decidiu confiar, mesmo sem entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez uma oração assim? Sem pose, sem máscara, só você e Deus. Porque às vezes, o milagre não é a mudança da circunstância, é a mudança dentro de você. Naquela madrugada, Antônio levantou diferente. A situação era a mesma. As contas continuavam ali. O desemprego não tinha desaparecido. Mas ele tomou uma decisão simples. Eu não vou terminar essa história derrotado. E essa decisão foi o primeiro passo do recomeço. Na manhã seguinte, ele fez algo que nunca imaginou fazer aos 58 anos. Ele se matriculou em um curso básico oferecido na igreja do bairro. Manutenção residencial, pequenos reparos, instalações simples, nada grandioso. Ele quase desistiu antes mesmo de começar, porque na sala ele era o mais velho. E isso machuca mais do que parece. Mas o que aconteceu ali foi o começo de algo que ele jamais imaginou. No primeiro dia de aula, Antônio quase voltou para casa. Ficou alguns minutos parado do lado de fora da igreja, olhando para a porta. Lá dentro, vozes jovens, risadas altas, conversas rápidas. Ele respirou fundo. Eu não pertenço a esse lugar. Talvez você já tenha sentido isso. Entrar em um ambiente novo e se sentir deslocado. Aos 58 anos, Antônio carregava algo invisível nos ombros, o peso do julgamento que ele mesmo criava. Quando entrou na sala, percebeu na hora. Era o mais velho. Os outros alunos tinham entre 20 e 35 anos.
Alguns olharam com curiosidade, outros com aquele olhar rápido que diz: "O que ele está fazendo aqui?" Ele sentou no fundo, em silêncio, anotando tudo, tentando aprender rápido como se tivesse que provar alguma coisa. E talvez tivesse mesmo. Não para os outros, para ele. Na segunda semana, durante um exercício prático, ele errou uma instalação simples. Um dos rapazes riu. Não foi por maldade, mas doeu. Porque quando você já está inseguro, qualquer riso parece humilhação. Ele voltou para casa naquele dia pensando em desistir. Isso não é para mim. Estou velho demais para aprender coisa nova. Eu deveria aceitar que acabou. Quantas vezes você pensou isso? Que existe uma idade limite para crescer, que existe um prazo. Aos 58 anos, Antônio acreditava que sua vida estava estável. Não era rica, não era perfeita, mas era segura. 32 anos trabalhando na mesma empresa. 32 anos acordando às 5 da manhã. 32 anos pegando o mesmo ônibus, sentando no mesmo banco, tomando o mesmo café amargo na copa. Ele se orgulhava disso. No mundo onde tudo muda rápido, ele era constante. Até que numa terça-feira cinza, foi chamado na sala da diretoria. A sala estava silenciosa demais. O gerente não sustentava o olhar. Seu Antônio, a empresa está passando por reestruturação. Ele já sabia. O corpo sente antes da mente aceitar. Infelizmente, vamos encerrar seu contrato. Sem aviso, sem plano B, sem tempo para se preparar. Depois de 3 décadas, um envelope. Você já sentiu que sua história inteira foi resumida a um papel? Ele segurou aquele envelope como quem segura um diagnóstico. Saiu da empresa sem olhar para trás. Não queria que vissem seus olhos marejados. No caminho para casa, uma pergunta martelava: quem eu sou sem esse trabalho? Porque para muitos homens, o trabalho não é só renda, é identidade, é valor, é respeito. E aos 58, quem contrataria alguém de 58? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje tirassem aquilo que sustenta sua identidade, você saberia quem você é? Antônio chegou em casa naquele dia tentando parecer forte. A esposa percebeu. Ela sempre percebia. O que foi? Ele tentou sorrir, mas o sorriso não durou. E ali, naquela sala simples, pela primeira vez em 32 anos, ele chorou. Não pelo dinheiro, mas pelo medo. Medo de não ser mais útil. Medo de ser peso. Medo de ser esquecido. E talvez o maior medo de todos: ser velho demais para recomeçar. E é aqui que muita gente desiste. Não no momento da perda, mas no momento em que começa a acreditar que acabou. Mas a história de Antônio estava só começando. Você que está me ouvindo agora, já sentiu que algo que parecia estável simplesmente acabou de uma hora para outra? Se essa história já começou parecida com a sua, escreve aqui nos comentários: eu ainda estou aqui. Porque enquanto você ainda está aqui, ainda existe chance. Os primeiros dias em casa pareceram férias. Antônio acordava às 5 da manhã por hábito. Mas não havia ônibus para pegar. Não havia uniforme para vestir. Não havia lugar esperando por ele. Só silêncio. E o silêncio às vezes é mais cruel que qualquer palavra. Ele tentou manter a rotina. Arrumava a cama, lavava o quintal, organizava ferramentas que já estavam organizadas. Mas no fundo ele sabia. Estava tentando se convencer de que ainda tinha controle. As semanas passaram. As economias começaram a diminuir.
Ele mandou currículos. Poucas respostas. Nenhuma entrevista. E quando finalmente foi chamado para uma conversa, ouviu a frase que corta por dentro. O senhor tem muita experiência, mas estamos buscando alguém com um perfil mais dinâmico. Perfil mais dinâmico. Ele entendeu o código. Mais jovem. Saiu dali com um sorriso educado e uma dor que não sabia explicar. Você já sentiu que sua experiência deixou de ser valorizada? Que tudo o que você construiu parece não importar mais? É uma sensação estranha, como se o mundo estivesse dizendo: obrigado pelo que você fez. Agora pode sair. Em casa, as contas começaram a se acumular na mesa. Ele evitava olhar para elas. E evitava olhar para a esposa também. Não por falta de amor, mas por vergonha. Vergonha de não prover. Vergonha de não saber o que fazer. Vergonha de estar perdido aos 58 anos. Uma noite, sentado sozinho na cozinha, ele ficou olhando para as próprias mãos. Mãos calejadas. Mãos que trabalharam a vida inteira. E pensou: será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Essa pergunta é perigosa, porque quando um homem começa a duvidar do próprio valor, ele começa a se apagar por dentro. E Antônio começou a mudar. Ficou mais calado, mais distante, menos confiante. Não era só desemprego, era a identidade sendo corroída. Mas foi numa madrugada, quando a casa inteira dormia, que algo aconteceu. Algo simples, mas decisivo. E é aqui que tudo começa a virar. Era quase 2 da manhã. A casa estava escura, silenciosa. Antônio estava sentado na mesa da cozinha com a luz apagada, apenas a claridade fraca do poste da rua entrando pela janela. Ele não queria acordar a esposa, mas também não queria dormir, porque dormir significava acordar no dia seguinte e enfrentar o mesmo vazio outra vez. Ele ficou olhando para o teto por alguns minutos e então fez algo que não fazia há muito tempo. Dobrou os joelhos ali mesmo, sem discurso bonito, sem palavras ensaiadas, sem versículo decorado. Só um homem cansado, falando com Deus. Eu não entendo. Eu sempre fiz o certo. Eu sempre trabalhei. Por que agora? E depois de alguns segundos, ele disse algo ainda mais sincero. Eu estou com medo. Talvez essa tenha sido a oração mais verdadeira da vida dele. Se você já fez uma oração no silêncio da madrugada, escreve aqui embaixo: Deus ainda está comigo. Vamos encher esse comentário de fé, porque talvez alguém que esteja lendo precise saber que não está sozinho. Porque a fé não começa quando somos fortes, ela começa quando admitimos que estamos frágeis. Ele não ouviu voz do céu, não viu luz sobrenatural, nada espetacular aconteceu. Mas algo mudou. O desespero virou silêncio, e o silêncio virou paz. Não a paz de quem já tem solução, mas a paz de quem decidiu confiar, mesmo sem entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez uma oração assim? Sem pose, sem máscara, só você e Deus. Porque às vezes, o milagre não é a mudança da circunstância, é a mudança dentro de você. Naquela madrugada, Antônio levantou diferente. A situação era a mesma. As contas continuavam ali. O desemprego não tinha desaparecido. Mas ele tomou uma decisão simples. Eu não vou terminar essa história derrotado. E essa decisão foi o primeiro passo do recomeço. Na manhã seguinte, ele fez algo que nunca imaginou fazer aos 58 anos. Ele se matriculou em um curso básico oferecido na igreja do bairro. Manutenção residencial, pequenos reparos, instalações simples, nada grandioso. Ele quase desistiu antes mesmo de começar.
porque na sala ele era o mais velho. E isso machuca mais do que parece. Mas o que aconteceu ali foi o começo de algo que ele jamais imaginou. No primeiro dia de aula, Antônio quase voltou para casa. Ficou alguns minutos parado do lado de fora da igreja, olhando para a porta. Lá dentro, vozes jovens, risadas altas, conversas rápidas. Ele respirou fundo. Eu não pertenço a esse lugar. Talvez você já tenha sentido isso. Entrar em um ambiente novo e se sentir deslocado. Aos 58 anos, Antônio carregava algo invisível nos ombros, o peso do julgamento que ele mesmo criava. Quando entrou na sala, percebeu na hora. Era o mais velho. Os outros alunos tinham entre 20 e 35 anos. Alguns olharam com curiosidade, outros com aquele olhar rápido que diz: o que ele está fazendo aqui? Ele sentou no fundo, em silêncio, anotando tudo, tentando aprender rápido como se tivesse que provar alguma coisa. E talvez tivesse mesmo. Não para os outros, para ele. Na segunda semana, durante um exercício prático, ele errou uma instalação simples. Um dos rapazes riu. Não foi por maldade, mas doeu. Porque quando você já está inseguro, qualquer riso parece humilhação. Ele voltou para casa naquele dia pensando em desistir. Isso não é para mim. Estou velho demais para aprender coisa nova. Eu deveria aceitar que acabou. Quantas vezes você pensou isso? Que existe uma idade limite para crescer? Que existe um prazo? Que existe uma idade limite para crescer? Que existe um prazo de validade para sonhar? Mas naquela noite, a esposa sentou ao lado dele e disse algo simples. Você não criou essa família desistindo. Aquilo ficou ecoando. Ele voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Começou a chegar mais cedo. Praticar mais. Errar menos. Algo começou a acontecer dentro dele. Não era só aprendizado técnico, era reconstrução interna. Porque cada pequena conquista, um registro bem instalado, um fio corretamente conectado, uma torneira sem vazamento, era uma prova silenciosa de que ele ainda era capaz. E então veio o primeiro cliente. Uma senhora da vizinhança precisava de ajuda. Nada grandioso, uma torneira pingando. Mas aquele pequeno chamado era muito maior do que parecia. Porque ali não estava apenas uma torneira quebrada, estava a primeira porta do recomeço. E é nesse momento que muita gente subestima o próprio começo. Quer algo grande demais e despreza o pequeno. Mas Deus muitas vezes começa no simples. A casa era simples. Portão de ferro antigo, parede descascando, plantas mal cuidadas no jardim. Antônio respirou fundo antes de bater palmas. Ele estava nervoso. Não por causa da torneira, mas porque aquela era a primeira vez em 32 anos que ele trabalhava por conta própria. Sem uniforme, sem empresa, sem crachá. Só ele e a própria coragem. A senhora abriu a porta devagar. O senhor que veio arrumar a torneira? Ele quase respondeu. Eu acho que sim. Mas apenas assentiu. Entrou na casa com passos cuidadosos. A cozinha tinha cheiro de café fresco. A torneira realmente estava pingando. Um problema simples. Coisa que ele já tinha feito dezenas de vezes no curso. Mesmo assim, as mãos tremiam. Sabe por quê? Porque não era só uma torneira. Era a prova de que ele ainda podia gerar valor. Ele desmontou com calma, observou, trocou a peça, fez o teste. Silêncio. Nenhuma gota. A senhora sorriu. Ficou ótimo.
Ela pagou pouco, mas naquele momento parecia muito. Porque não era dinheiro, era validação, era dignidade. Era o primeiro passo concreto de um homem que se recusou a terminar derrotado. No caminho de volta para casa, algo tinha mudado. O mundo não parecia tão fechado. Ele não estava rico, não estava estabilizado, não estava seguro, mas estava em movimento. E movimento é vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está esperando um grande milagre ou está ignorando as pequenas portas que estão se abrindo? Porque o recomeço raramente começa grande. Ele começa pequeno, silencioso, quase imperceptível. Nos dias seguintes, a senhora indicou Antônio para uma vizinha. Depois outra. Depois outra. Pequenos serviços, pequenos ganhos. Mas algo muito maior estava crescendo. Confiança. E quando um homem recupera a confiança, ele recupera a força. Mas nem tudo seria fácil, porque junto com as oportunidades vieram também as dúvidas. E a maior prova ainda estava por vir. Os primeiros meses foram animadores. Alguns clientes, algumas indicações, algum dinheiro entrando. Mas não era constante. E instabilidade mexe com a mente. Teve uma semana em que ninguém ligou. Nenhuma mensagem, nenhum serviço. O telefone parecia pesado demais em cima da mesa. E a antiga voz começou a voltar. Aquilo foi só sorte. Isso não vai durar. Você não nasceu para isso. A dúvida é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. E quando você não percebe, ela já está dominando seus pensamentos. Numa sexta-feira chuvosa, Antônio foi chamado para um serviço maior. Instalação elétrica simples numa pequena loja. Ele ficou feliz, mas durante o trabalho cometeu um erro. Nada grave, mas suficiente para atrasar o serviço. O dono da loja ficou impaciente. "O senhor tem certeza que sabe fazer isso?" Essa frase atravessou como faca, porque tocou exatamente onde doía. Ele terminou o serviço em silêncio. Recebeu, foi embora com o coração apertado. No caminho de volta para casa, a chuva começou a cair forte. Ele parou o carro antigo no acostamento e ficou ali, olhando para o volante. E pensou: talvez eu esteja forçando algo que já passou. Talvez você esteja nessa fase agora, tentando recomeçar, dando passos, mas cada erro parece confirmar um medo antigo. É nesse ponto que muita gente abandona. Não porque não consegue, mas porque acredita que não consegue. Antônio quase desistiu naquela noite. Quase voltou a enviar currículos para qualquer vaga. Quase decidiu aceitar qualquer coisa apenas para fugir do medo. Mas quando chegou em casa, encontrou algo inesperado. A esposa estava na mesa com um caderno aberto. Ela havia anotado o nome de 12 pessoas que pediram o contato dele naquela semana. "Você acha que eu não percebo?" Ela disse. "Você está diferente." Ele sentou, em silêncio. "Você anda mais vivo." Essa frase foi como um choque. Mais vivo. Ele percebeu. Não era só sobre dinheiro, era sobre propósito. Mesmo com medo, mesmo com erros, mesmo aprendendo, ele estava crescendo. E crescimento dói, mas é diferente de decadência. Naquela noite, tomou outra decisão. Não iria parar no primeiro tropeço. Se fosse para falhar, falharia tentando. E isso mudou o ritmo da história. Porque às vezes o que Deus quer ver não é perfeição, é perseverança. Agora deixa eu te perguntar algo importante.
Se você está num momento difícil hoje, vai usar isso como motivo para parar ou vai usar isso como combustível para continuar? Já se inscreve agora no canal, porque o próximo capítulo da vida de Antônio começou exatamente depois dessa decisão. E foi aí que algo maior começou a acontecer. Depois daquela noite, Antônio mudou algo simples. Ele parou de agir como alguém que estava quebrando um galho e começou a agir como alguém que estava construindo algo. Mandou fazer cartões simples, criou um nome para o serviço, organizou horários, estudava à noite, assistia vídeos, praticava, errava menos. E algo curioso começou a acontecer. Os clientes não elogiavam apenas o serviço, elogiavam o jeito. O Senhor explica tudo com calma. O Senhor não engana. O Senhor trabalha como se fosse na sua própria casa. Ele percebeu algo importante. A experiência que o mercado descartou era exatamente o que as pessoas valorizavam: pontualidade, respeito, honestidade. Qualidades antigas que nunca saem de moda. Um dia após um serviço, um rapaz de 26 anos puxou conversa. Seu Antônio, o senhor começou tarde nisso? Ele sorriu. Comecei quando achei que já era tarde demais. O rapaz riu, mas ficou pensativo. Na semana seguinte, esse mesmo jovem apareceu pedindo ajuda. Estava desempregado, sem direção. Antônio ensinou o que sabia. Sem cobrança, sem superioridade. Ali, algo mudou de verdade. Ele não estava apenas consertando torneiras. Estava restaurando pessoas. E talvez esse fosse o verdadeiro propósito. Porque às vezes a perda que te derruba é exatamente o que te posiciona. Se ele não tivesse sido demitido, nunca teria descoberto essa nova versão de si mesmo. Nunca teria ensinado outros. Nunca teria crescido internamente. Deixa eu falar algo direto para você agora. E se o que você chama de fim for só um redirecionamento? E se aquilo que você perdeu for exatamente o que precisava sair da sua vida? Aos 63 anos, 3 anos depois da demissão. Aos 61 anos, 3 anos depois da demissão, Antônio já tinha agenda cheia. Não era milionário, mas era respeitado. Não era famoso, mas era necessário. E, principalmente, não era mais o homem que duvidava do próprio valor. Mas ainda faltava algo. Algo que fecharia esse ciclo de forma inesperada. Era uma terça-feira comum. Agenda cheia, ferramentas organizadas. Rotina que já parecia natural. Antônio recebeu uma ligação para fazer um orçamento numa empresa da cidade, endereço conhecido. Quando estacionou o carro, sentiu algo estranho. Ele conhecia aquele prédio muito bem. Era a mesma empresa que o dispensou 3 anos antes. Por alguns segundos, pensou em ir embora. O coração acelerou. As memórias voltaram como um filme. A sala, o envelope, o silêncio. Mas ele respirou fundo. Não era mais o mesmo homem. Entrou. Fui atendido na recepção. E enquanto aguardava, alguém saiu da sala da diretoria. Era o antigo gerente. Os dois se olharam. Um silêncio breve. Seu Antônio? Sou eu mesmo. O gerente parecia surpreso. O senhor está trabalhando por conta? Antônio sorriu. Diferente daquele sorriso forçado de anos atrás. Um sorriso tranquilo. Estou sim. Graças a Deus estou. Ele fez o orçamento. Explicou o serviço com calma. Sem mágoa, sem necessidade de provar nada. A postura era outra. Não era mais o homem que precisava daquele lugar. Era um profissional oferecendo solução. Antes de sair, o gerente disse algo inesperado. O senhor sempre foi um dos mais dedicados daqui.
Antônio apenas respondeu: "Na época eu não entendi, mas hoje eu agradeço." E saiu. Sem peso, sem ressentimento, sem dor. Porque o recomeço verdadeiro não é só financeiro, é emocional, é espiritual, é interno. Naquele dia, ele percebeu algo profundo. A demissão não foi o fim da história, foi a libertação da acomodação. Se ele tivesse permanecido lá, talvez estivesse seguro, mas nunca teria crescido, nunca teria ensinado outros, nunca teria descoberto que ainda era capaz. E agora deixa eu te perguntar algo importante. Qual demissão da sua vida você ainda está tratando de derrota quando talvez seja direção? Quantas vezes você chamou de abandono aquilo que era redirecionamento? Aos 63 anos, Antônio não fala sobre fracasso. Ele fala sobre fé. Não aquela fé que evita problemas, mas aquela que sustenta você dentro deles. Ele costuma dizer algo simples: "Eu achei que Deus tinha fechado a porta, mas Ele só estava me empurrando para outra." E talvez essa história não seja apenas sobre Antônio. Talvez seja sobre você. Se você está respirando, ainda não terminou. Se você está lendo isso, ainda há tempo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Se essa história tocou você, bem-vindo à comunidade Renascidos pela Fé. Aqui, ninguém é tarde demais. Aqui, ninguém é descartado. Aqui, ninguém caminha sozinho. Se você acredita que ainda há tempo, escreve nos comentários: "Eu vou recomeçar." E vamos construir uma corrente de fé aqui embaixo.